Glória a Deus. Graça e paz a todos. Abra sua Bíblia em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Vamos ler todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus, todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Leia com mais força. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós vamos estudar agora, ver a palavra de Deus acerca do reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. E vamos falar isto mais uma vez. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, como ministro de Deus, nós temos que apresentar todo o conselho de Deus. Nós temos que apresentar toda a palavra de Deus. Nós temos que apresentar as bênçãos, mas também temos que apresentar as maldições. Nós temos que apresentar as bênçãos, mas temos que apresentar também as maldições. Nós temos que apresentar a graça de Deus, a paciência, a tolerância que Deus tem conosco, mas também nós temos que apresentar as maldições que advêm daqueles que são desobedientes a Deus. O reino de Deus é um reino completo. E nós temos que ajustar o nosso foco. Quando nós estávamos aqui agora louvando a Deus, Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas. E uma delas é que nós precisamos ajustar o nosso foco. Quem é que aqui tem um binóculo, ou já usou algum binóculo uma vez na vida? Você pega no binóculo e quer focalizar alguma coisa. Normalmente quando você pega, logo você vê tudo embaçado, não é verdade? E aí você tem ali um ajuste até focar para você ver nitidamente. Assim acontece também com o reino de Deus. A maior parte dos irmãos, incluindo eu, nós estamos com o nosso foco desajustado. E nós olhamos para tudo e menos para o ponto central. Nós olhamos para aquilo que emana leite e mel, nós olhamos para o leite e para o mel, mas nos esquecemos de olhar para aquele que dá o leite e o mel. Nós olhamos para as bênçãos e nos esquecemos de olhar para o autor das bênçãos, o dono das bênçãos. E o reino de Deus é exatamente isso. É nós focarmos os nossos olhos, ajustar os nossos olhos, para não olharmos só para as bênçãos, mas olharmos para o autor das bênçãos. Foi isso que Jesus disse aqui em Mateus 6:33. É um versículo que todos nós conhecemos de cor e salteado, mas é a essência do reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas? Tudo que está aí para cima do versículo 25 em diante serão acrescentadas. Normalmente o que é que nós vemos mais? Nós vemos mais as pessoas correndo atrás das bênçãos, correndo atrás do favor de Deus, atrás da cura, atrás da libertação, atrás de uma palavra, e se esquece de andar, não atrás, mas andar com Deus todos os dias da nossa vida. E é isso que nós vamos ver neste dia. A intenção desta palavra é que nós todos venhamos a ajustar o foco e olharmos para aquilo que realmente interessa. Olharmos para Deus. Termos a nossa vida centrada em Deus. Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele. Quando nós estamos apaixonados, o homem está apaixonado por uma mulher, a mulher está apaixonada por um homem. Normalmente, o que acontece? Ele não pensa em outra coisa a não ser nisso. Ele não pensa em outra coisa a não ser na moça, a moça não pensa em outra coisa a não ser no rapaz. Pode estar trabalhando, mas ele não vê a hora de sair correndo lá do trabalho para encontrar com quem? Com o patrão? De jeito nenhum.
Ele quer encontrar com a sua noiva. A moça não vê a hora de sair para encontrar lá com o rapaz. A moça dá um espirro e o rapaz já está parando para comprar um lencinho perfumado para ela. Ela não precisa falar nada. É assim ou não é? Ou não? Vocês não aconteceram isso? Aconteceu com vocês ou não? É assim que acontece com todos nós. Nós gastamos tempo e gastamos dinheiro com quem nós amamos. Com quem nós amamos de verdade, a gente gasta muito tempo. E é isso exatamente que Deus quer de nós. Que a gente gaste muito tempo com Ele, porque nós o amamos. Não por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele é. Pela sua essência. Nós não devemos buscar a Deus só porque Ele nos concede coisas. E Deus já está um pouco cansado disso. E eu tenho meditado muito na palavra de Deus nesses dias. E tenho visto pela palavra de Deus que Deus sempre, desde a criação do homem, Deus procurou um outro ser para além de si mesmo, para poder ter relacionamento. Por que Deus criou o homem? Para ter relacionamento com Ele, para vir falar com Ele. Para que Deus criou o homem? Para louvor da sua glória. Deus nos criou para que Ele pudesse ter um relacionamento íntimo conosco. E é o que Ele diz aqui: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. A gente não precisa incomodar a Deus atrás das bênçãos, porque elas virão ter conosco. Se nós focarmos a nossa vida e buscarmos a Deus de coração, queremos ter um relacionamento da mesma forma que nós queremos ter um relacionamento com outra pessoa a quem nós amamos, tudo aquilo que nós precisamos, Deus vai nos conceder. Hoje, por exemplo, é um dia para isto. Para que serve este dia? Para nós mostrarmos quem é que verdadeiramente vale na nossa vida. Por que nós estamos aqui? Para colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas não é só um dia como este. Isso deve acontecer todos os dias. Nós dizemos às vezes até em canções: Natal na nossa vida é todo dia. A gente nem comemora o Natal, por quê? Porque Natal é todo dia, Jesus está conosco todos os dias. Mas nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Ele está conosco todos os dias, sim Senhor. Mas Ele quer ter comunhão conosco, Ele fica à espera, à nossa espera. Ele está sempre à nossa espera para falar conosco, para ter comunhão conosco. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías 29, 13. E veja só o que diz a palavra de Deus. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vamos ler de novo? Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Sabe quando é que Deus me fez lembrar esse versículo? Agora no meio dos louvores. O povo honra ao Senhor com seus lábios, mas o seu coração está longe de Deus. E muitas vezes tem temor de Deus, mas é só em mandamentos. Obedecem a Deus, ou fazem que obedecem por causa de mandamentos, e por causa de temor, mas é mais do homem do que do próprio Deus. Mas o que Deus quer de nós? Que nós o honremos não só com os nossos lábios, mas com o nosso coração, e que nós sejamos obedientes não só de aparência por causa dos mandamentos que nos colocam, mas porque nós amamos a Deus de verdade.
Bíblia diz: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do oleiro: nada sabe. Veja, irmãos, o que é que diz a palavra de Deus. Deus nos concede a sua unção, nos concede a sua glória, para quê? Para trabalharmos para Ele, para trabalharmos com Ele, para fazermos a sua obra. E o que é que nós estamos vendo cada vez mais? Que o homem distorce aquilo que Deus dá. O povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Deus concede a sua unção para nós, para quê? Para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Deus nos concede o seu Espírito para nos capacitarmos a nos relacionar com Ele. Mas o que é que muitas vezes nós vemos? Que o homem pega nisto, deturpa tudo e gasta tudo nos seus próprios interesses, nos seus próprios deleites. Gastam mais em buscar a si próprio, o seu reino pessoal, usar este poder em benefício próprio, do que usar este poder que Deus nos dá, esta glória que Deus nos dá, esta unção que Deus nos dá, para termos relacionamento com Ele. E como ministros de Deus, cada vez mais, dos últimos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos nos acordar para esta realidade, e não só estarmos pregando acerca das bênçãos, mas pregarmos acerca do resto também do reino de Deus. Para mim, o reino de Deus consiste em várias coisas: em fé, amor, unção, mas também tem fidelidade, integridade e temor a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o quê? O princípio da sabedoria. E nesses tempos que nós estamos vivendo, irmãos, que são os tempos do fim, não tarda muito para Jesus ir buscar a sua igreja. Ainda o ministro que estava aqui ministrando o louvor agora há pouco disse que o julgamento está a vir. E eu não sei se ele se deu consciência das palavras dele, mas ele já estava profetizando muita coisa acerca do temor do Senhor que nós temos que ter, porque de verdade o julgamento de Deus está para vir e não tarda muito não. O fim está muito próximo, e nós cada vez mais temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e mesmo nos redimir, pedir perdão pela nossa desobediência, e como ele dizia, pedir perdão pela nossa rebelião, porque Deus quer de verdade implantar o seu reino. Mas não é isso que a gente está vendo por aí não. Deus quer implantar o reino de Deus aqui na sua igreja, antes que Jesus venha. O que Deus vai fazer é uma obra gigantesca, está aqui no livro de Isaías já profetizado: eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. E aquilo que nós vimos durante esse tempo todo ainda não é nada diante daquilo que está para chegar, diante daquilo que Deus quer fazer, não só aqui, mas na sua igreja como um todo. O que a gente está vendo ainda não é nada, irmãos. Que a maior dispensação do Espírito de Deus ainda está por vir. E depois é o julgamento. Hoje as pessoas, como é que elas vivem? Só querem saber das bênçãos, só querem saber dos benefícios. Mas como eu disse, como ministros de Deus, nós temos que alertar aos irmãos para a terrível consequência que vem sobre aqueles que se recusam a obedecer a Deus. E obedecer a Deus, irmãos, é fazer tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Não só para podermos ter as bênçãos de Deus, obedecermos para conseguirmos alguma coisa, mas obedecermos para agradar a Deus de verdade. Deus quer agradar-se de nós. As bênçãos,
Elas não são nada para Deus. As bênçãos é uma coisa tão comum para Deus. Ele sabe tudo o que nós precisamos, antes mesmo de nós falarmos, antes mesmo de nós pedirmos. Ele já sabe o que é que nós precisamos. A gente às vezes incomoda tanto a Deus: eu preciso de cura. Deus sabe que a gente precisa de cura. Deus sabe que a gente precisa de dinheiro para viver. Deus sabe que a gente precisa de ter paz dentro da nossa casa. Deus sabe todas essas coisas. Mas estas coisas virão apressadamente quando nós aprendermos a não só irmos a Deus para sacar as bênçãos, mas nós irmos a Deus para termos relacionamento com Ele. Relacionamento de filhos com o seu Pai. Quando os nossos filhos vêm falar conosco e vêm fazer carinho, qual é o pai que não se derrete? Quando são crianças pequenininhos, eles vêm, estão ali e tal, chega no pai, começa a fazer um carinho e não sei o que, e fala umas palavras gostosas para o pai já se derrete todo, e já começa logo a perguntar para o filho: o que é que você quer, filho? Quer um sorvete? Quer um chocolate? Quer, quando é maior, 18, 19 anos, quer o carro do pai? Não é? Os filhos, quando têm 18, 19 anos, já tiram a carta, ficam amigos dos pais, mas é assim, um carinho na mão e a outra mão no bolso do pai para tirar a chave do carro, não é? Se preferência com o tanque cheio. Claro que é para ir para a igreja, né? Para reunião de jovens, aos sábados, e claro. Mas não é assim os pais. Os pais se derretem com seus filhos. E a palavra de Deus diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Nós nos derretemos com os nossos filhos. Eu não tenho filho, mas quando uma criança chega perto de mim, começa ali a fazer carinho, não sei o que, tem assim uns sobrinhos postiços, e eles vêm e começam a fazer e não sei o que, e ele já sabe que ali o tio, quando a gente faz muito carinho, que ele é bonzinho, e eles vêm e já começam e tal, daqui a pouco já tem que dar uma volta com ele, comprar um sorvete, comprar isso, comprar aquilo. Imagina o nosso Deus. Imagina o nosso Deus. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Hoje em dia, o que é que se ensina mais acerca das bênçãos? Hoje em dia, as igrejas, é como eu disse outro dia, você liga um rádio, só se fala de bênçãos. Só se fala de bênçãos. Só se quer sacar bênçãos. É como se o céu fosse um banco, em que no balcão tivesse cheques em branco, assinado. Pega aí o cheque, faz o valor que você quer e vai sacar. É só sacar. Só chegar lá no banco e saca. E não temos que dar nada em troca. Só saca. Você vai ao seu banco, para você tirar o seu dinheiro, você tem que depositar dinheiro lá. Senão você não tira. Mas a gente chega lá no céu, no banco do céu, e só queremos sacar. Não depositamos lá nada, mas queremos que tenha sempre pronto, para nós tirarmos. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é desse jeito. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é fazer o quê? A vontade do nosso Pai. Abra sua Bíblia em Mateus 7. E vamos ler o versículo 22. Mateus 7, versículo 22. Vamos ler a partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? Aquele que faz o quê? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aí para a tua Bíblia um instantinho. O que é que diz aí? Que, versículo 21, mas aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai que está nos céus. Estes sim é que vão entrar lá nos céus. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor. Por isso, meus irmãos,
que nós não podemos ficar aí admirados com grandes igrejas e com isso e com aquilo, porque, meus irmãos, nós temos que ficar admirados sim com aqueles que fazem a vontade de Deus, porque a gente vê muita coisa, mas o que nós estamos vendo é que há muita coisa deturpada, porque Deus dá da sua unção, e muita gente tem usado a unção de Deus em benefício próprio, para se aparecer, para edificar o seu próprio reino, para construir o seu reino aqui na terra. E no entanto, eu acredito que nós temos sido privilegiados, porque Deus tem feito com que nós entendamos a sua palavra, e não venhamos só edificar um reino aqui, mas edificar esse reino aqui que perdure por toda a eternidade. Muita gente está trocando a riqueza da eternidade pela riqueza aqui da terra. Há muita gente deturpando a palavra de Deus e fazendo o que bem lhe entende, o que bem lhe apetece. Mas acontece que, como diz ali o rapaz, e é o que diz a palavra de Deus, o julgamento de Deus está às portas. Nós temos que entender que Deus é tardio em se irar. Nós temos que entender que Deus está tardio em se irar e em fazer cair o seu julgamento. E o que acontece? Deus adiou o seu julgamento para quando? Para o julgamento final. E muita gente está entendendo mal isso. Por que Deus adiou o julgamento para o julgamento final? À espera que os homens se arrependam do seu pecado. À espera que os homens se arrependam do seu pecado. À espera que os homens se arrependam do seu mal e que se voltem para Ele e se relacionem com Ele. Mas muita gente está entendendo isto mal e satisfazendo os desejos da sua carne, satisfazendo as suas concupiscências e não querem saber nenhuma diante de Deus. Não querem saber de Deus, por quê? Porque o inferno ainda não está aí. Então, como a gente não sente as brasas do inferno, ainda parece que está demorando um pouquinho, cada um está fazendo o que quiser, fazem o que quer. Mas o que acontece é que a palavra de Deus diz que o julgamento de Deus virá, e Deus é tardio, Ele está tardio em se irar. Vamos abrir aí em Neemias 9:17, vamos ver algumas passagens. Neemias 9:17. Olha o que está acontecendo nos nossos dias. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparastes. Está falando de quem? Está falando de Israel, quando saíram do Egito. Mas tudo que está no Velho Testamento é sombra daquilo que acontece no Novo Testamento. Exatamente nós estamos vendo hoje em dia acontecer aquilo que aconteceu no passado. Deus tirou o povo da terra da escravidão e estava conduzindo para a terra prometida. E Deus fez grandes sinais, Deus fez grandes maravilhas. Deus abriu o mar vermelho e fez com que aquele povo passasse em terra seca. Deus afogou os inimigos do povo de Deus, naquele mesmo mar que Ele abriu para o seu povo passar. E passado alguns dias depois já estavam reclamando porque estavam com sede, depois reclamaram porque estavam com fome, depois reclamaram por isso e por aquilo, e a todo tempo, Deus grande e misericordioso, tardio em se irar. Mas, meus irmãos, nós estamos vendo acontecer a mesma coisa hoje. Quantas coisas Deus tem feito? Quantas coisas Deus tem feito? Mostrando ao seu povo a sua benignidade. Mostrando não só ao seu povo, mas a todos os homens a sua benignidade e a sua bondade. Deus está tardio em se irar. Já vamos lá. Deus é tardio em se irar.
Não é exatamente o que está acontecendo hoje? Você lê aqui Neemias 9:17, é um retrato fiel daquilo que está acontecendo hoje no século 21. Exatamente igual. Quantas coisas Deus está fazendo e os homens andam buscando seus próprios interesses, andam muitas vezes reclamando de Deus porque antes era melhor, porque no passado era melhor, porque isto e por aquilo. E no entanto, o que é que Deus está fazendo? Deus, meus irmãos, está afunilando cada vez mais as coisas. Quem é que já viu um funil? Um funil tem uma boca larga, entra tudo e mais alguma coisa, mas o finzinho dele é bem fininho. A mesma coisa acontece hoje em dia. Neste funil entra tudo, mas o que vai passar por aqui por baixo é muito pouco. Quem é que já viu uma peneira? A peneira põe tudo e você começa a chacoalhar, só sai o que é fininho, o resto, tudo que é sujeira, fica por cima. Deus está fazendo a mesma coisa nos nossos dias, com paciência, Ele está ali peneirando, Ele está com paciência. E veja que quando você peneira, ainda dá tempo para aqueles grãos se dissolverem, não dá? Só os rebeldes que ficam duros, que resistem, é quem fica em cima da peneira. Mas quando você está peneirando, ainda dá tempo dos grãos se derreterem. Ainda dá tempo. Você pega areia, estão feitos vários grãos, não é? Ou fazem montes assim, bolos. E quando aqueles bolos vão se dissolvendo. Só os mais duros é que vão ficando. Aqueles que cedem, vão passando. A mesma coisa está acontecendo conosco hoje. Só que os homens estão confundindo isso. E são críticos. Ainda agora há pouco, pegando aqui as palavras do rapaz, você hoje profetizou a lição toda, rapaz. Rafael hoje profetizou a lição toda. Eu estava ouvindo o Rafael falando e diz, olha aí, é o Espírito de Deus que está avisando. Quantas vezes nós dizemos, o pastor dá a palavra e a gente diz, não é assim, não é desse jeito, o pastor é retrógrado, o pastor é careta. Hoje em dia, a moda é diferente. E esse pastor fica aí com essas coisas aí. Pleno domingo à noite, ele devia dar uma palavrinha soft, irmãos, todo mundo vai para o céu, aleluia, glória a Deus. Mas fica mandando o povo aí para o inferno. Ainda há poucos dias, né, mandou todo mundo ensaiar para o coral de ranger os dentes. Aí você olha assim e diz, mas que pastor doido. Mas sabe, irmãos, que Deus está levantando um exército de pastores malucos desse jeito? Deus está levantando um exército de pastores malucos desse jeito. E sabe o que é que Deus me mostrou? Fala-se muito na unidade, não é? Na unidade do corpo de Cristo. Na unidade. E fazem tudo por tudo para fazerem uma unidade forçada. Que muitas vezes é assim, junte-se a mim, mas tu tens que pensar como eu penso. Se tu não pensares como eu penso, então cai fora. Mas eu quero a unidade, mas tu tens que pensar como eu penso. Quem é que já viu mercúrio aqui? Aquele negócio líquido prateado. Você joga mercúrio aqui em cima. E ele, o que ele faz? Se fragmenta todo. Mas deixa ele ali. Parece que aquilo é um imã. Começa a escorrer. E de repente começa a procurar o seu semelhante. Aí daqui a pouco, aquilo que você espalhou já é uma massa só. É assim que Deus vai fazer conosco. Está dentro da nossa natureza, da nova natureza, na natureza que nós recebemos de Deus, sermos um. Não precisamos forçar nada. Não precisamos forçar nada. Deus vai ajuntar, da mesma forma como o mercúrio se ajunta, sem nós forçarmos nada, da mesma forma como o mercúrio faz, que ele é líquido, e ele está dentro dele, tem que procurar outro igual a ele, e ele sem forçar nada, ele começa, não é, com o calor, ele vai se derretendo, até que ele encontra um parecido com ele, semelhante a ele. Aí aquilo ali vai ficando maior, e maior, e maior, e maior. Quando você vê, está aqui uma grande bola de mercúrio, mas estava tudo fragmentado. É assim que Deus vai fazer conosco. É exatamente isso que Deus vai fazer conosco. Deus vai fazer com que de várias nações
Se ajuntem pessoas, não pense você está na igreja do Parque América, e que, bom, só nós é que vamos ser salvos, de maneira nenhuma. Mas da mesma forma como o mercúrio se ajunta, Deus vai ajuntar de várias nações, pessoas que não comprometeram a sua palavra, pessoas que não buscam seus próprios interesses, mas buscam o reino de Deus em primeiro lugar, pessoas que não misturaram a palavra de Deus, pessoas que quando passaram pela peneira, se deixaram dissolver, não resistiram. Deus fez com que o povo de Israel passasse pelo deserto. Para quê que Deus levou aquele povo? Abra aí em Deuteronômio 8, daqui a pouco nós vamos de novo a Naum. Deuteronômio 8, versículo 2. Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio 8, 2. Diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus mandou o povo dele para o deserto durante 40 anos, para humilhar aquele povo, para provar e para saber o que estava no coração. E no entanto Deus não deixou faltar nada. É incrível, né? Durante o deserto aquele povo andou por ali e não faltou nada. Teve o pão, a roupa não envelheceu, o sapato não envelheceu. Quando tinham sede, a água viva estava ali, Jesus Cristo estava ali com eles. Nos pés não incharam, não houve nenhum doente. Quando saíram do Egito, todo mundo saiu curadinho. Não houve falta d'água, não houve falta de comida, não houve falta de roupa, não houve falta de nada. E o deserto, o calor é abrasador. E durante o dia Deus mandava um ar-condicionado, e à noite ligava o ar quente. E ninguém sentia frio. E no entanto, Deus levou aquele povo durante 40 anos para quê? Para provar, para humilhar, para ver o que estava no coração. Exatamente o que Deus está fazendo nos nossos dias. Deus está conduzindo o seu povo, e muitas vezes nós somos humilhados, nós somos vexados, para Deus ver o que é que está no nosso coração. Muitas vezes Deus nos dá coisas, para quê? Para ver o que é que está no nosso coração. Deus muitas vezes coloca riquezas nas mãos dos seus filhos, para quê? Para ver o que é que está no coração. Deus muitas vezes tira as riquezas, para quê? Para ver o que é que está no coração. Qual é o nosso interesse? Quantos homens Deus levantou ao longo deste tempo, e deu da sua unção, deu do seu poder, deu sabedoria, deu conhecimento, e o que é que eles fizeram com isso tudo? Edificaram o reino de Deus? Não. Estão edificando o seu próprio reino. Estão buscando cada vez mais os tesouros. Nós vemos muitas vezes ministros de Deus se gabarem pelas riquezas que têm. Eu não sou contra um homem de Deus ter riquezas, mas é preciso entender o porquê e o para quê dessas riquezas. Meus irmãos, hoje no mundo custa tudo muito caro. Pregar o evangelho custa caro. Você não pensa que é barato. Viagens custa caro, gasolina custa caro, passagens de avião custa caro. E é preciso ter dinheiro para fazer isso tudo. E Deus muitas vezes concede o dinheiro para quê? Para que a gente possa fazer a obra dele com facilidade, com rapidez. Mas o que muitas vezes os caras começam a fazer? Bom, Deus me deu dinheiro, uma casa, um carro novo, um carro para meu filho, para minha mulher, 10 celulares, que afinal de contas agora eu tenho que estar isso e tenho que estar aquilo. Ou seja, deturpam tudo. Deturpam tudo. E Deus diz, olha para isso, eu concedo as riquezas, eu dou graça, e o que Ele está fazendo? Está buscando o meu reino? Não, busca o seu próprio reino. Muitas vezes Deus faz o oposto. Deus tira, exatamente para ver também o que é que está no nosso coração. Será que nós amamos de verdade o reino de Deus? Ou será que nós amamos as bênçãos? Será que nós amamos de verdade a Deus? Ou nós amamos as bênçãos de Deus? É isso que Deus quer saber de nós. Vamos ali para Naum.
Capítulo 1, versículo 3. Quem não se lembra diz Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Assim você se lembra onde é que está Naum. O meu, por exemplo, sumiu. Eu sei. Mas nem Miqueias eu estou achando, quanto mais o Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio. Olha o versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos, e guarda a ira contra os seus inimigos. É tardio em irar-se, mas grande em força. Muita gente, meus irmãos, tem entendido mal a demora divina e tem zombado do dia do julgamento. Por Deus ser tardio em se irar, há muita gente fazendo, honra a Deus com seus lábios, louva a Deus com seus lábios, mas o seu coração está distante de Deus. Não querem saber nada de Deus. Mas a todo tempo, a palavra de Deus está nos mostrando quais são as nossas responsabilidades e quais são os nossos deveres. O que nós vemos mais hoje em dia? Prega-se sobre as bênçãos, pregam-se os nossos direitos, pregam a quem é que nós pertencemos, pregam que nós temos direito a tudo, que nós já fomos abençoados, e é verdade, deve ser pregado. Mas não é só isso. Também nós temos que mostrar quais são os nossos deveres, qual é a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Um filho não tem só direitos, um filho também tem deveres para com seus pais. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é um mandamento de Deus? Mas também o filho tem deveres. Assim como o pai também tem deveres. O pai também tem que instruir o menino no caminho que deve andar. Para quê? Quando se envelhecer, não desvie dele. O pai também não pode fustigar a vara. A vara tem bênção. E nós vemos hoje em dia que as pessoas se revoltam quando a vara é usada. Mas Deus também usa a vara nos seus filhos para corrigir os seus filhos. Não é só vara, mas também vem. Também vem a vara. Abre em Deuteronômio 30, versículo 15. Deuteronômio 30, versículo 15 em diante. E veja o que é que Deus nos diz para nós hoje. A mesma coisa que Deus dizia para o povo de Israel, Deus fala conosco hoje. Vês aqui, versículo 14. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno, hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus,
Olha aqui, versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, à sua voz, e te achegando a Ele. Está vendo só? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, e te achegando a Ele. Deus não queria só que aquele povo obedecesse os seus mandamentos. Deus não quer só que a gente obedeça os seus mandamentos. Deus quer que a gente o ame. Deus quer que a gente dê ouvidos à sua voz e que nós nos acheguemos a Ele. E aí ele completa: pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha só, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Se nós amarmos a Deus, dermos ouvidos à sua voz, primeiro de tudo, amar. Segundo, então, obedecer. Primeiro amamos, depois é que nós obedecemos. E depois, então, nós nos achegamos a Ele. Aí o que vai acontecer? Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Se nós nos achegarmos, amarmos a Deus, obedecermos a sua voz e nos achegarmos a Ele, Ele próprio será a nossa vida. Ele próprio será a longura dos nossos dias. Nós não precisamos nos preocupar com nada. Não precisamos ir atrás das bênçãos. Veja, irmãos, por que nós muitas vezes demoramos tanto em ter respostas às nossas orações? Por que nós muitas vezes não temos as respostas das nossas orações? Às vezes não demora, às vezes não temos mesmo resposta. Por quê? Porque nós só estamos atrás das bênçãos e não queremos saber de Deus para nada. Não queremos saber de Deus para nada. A maior parte do povo cristão é religioso. Vem à igreja como quem vai à missa, descompromissados, para poder não ter peso na consciência. Então vem ao domingo, à noite, e depois, já fiz o suficiente, já não me peçam muito mais, porque eu não tenho para dar. E essas pessoas pensam que estão salvas, não estão. O que Deus quer de nós? Que nós o amemos, que nós ouçamos a sua voz e nos acheguemos a Ele. E aí então, Ele vai ser a nossa vida, Ele vai ser a nossa bênção. Tudo o que nós precisamos, Ele vai nos conceder. Posso ouvir um amém? Amém. Então, posso ver vocês acordados? Alguns irmãos estão assim, como que eu estou falando mansinho e eles... Uma lição dessa, se eu ainda falo nervoso, você sai daqui correndo. Eu tenho que falar mansinho para, né? É como que a gente dá um tapa com uma e acaricia com o outro, né? E assim alguns irmãos estão aproveitando o embalo da voz e estão vendo do outro lado para ver a profundidade da lição, não é? Então fecham os olhos para ver as bênçãos de Deus e tal, e aí aproveita. É por isso que eu venho aqui para essa ponta de vez em quando, porque assim se eu quiser dormir também, não é? A gente não pode. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, olha, quando eu comecei a querer ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, então primeiro eu comecei na cama. Oh Deus, eu quero te conhecer profundamente. E eu começava a ler a Bíblia e tal, e depois eu começava a louvar a Deus e orava, e de repente eu já estava numa oração profunda. 2 horas depois eu acordava, tomava banho e ia trabalhar. Aí eu vi que daquele jeito eu nunca ia ter comunhão com Deus, então eu resolvi fazer uma forma. Eu fui para a banheira, e eu colocava um pé assim na borda da banheira e o outro pé, e dizia para o meu corpo, se tu dormires, vais cair, e vais te magoar, vais te machucar, então é melhor ficar acordado. Então eu começava, né, e tal, e começava a louvar a Deus, e os pés ali, e de vez em quando, meia hora depois, o corpo começava, e o pé, que eu já sabia que se eu caísse eu ia me machucar, cair numa banheira não é brincadeira, até que eu me acostumei. O outro irmão dizia assim, quando eu comecei, eu também entrava assim logo em comunhão profunda, 3 horas depois eu acordava,
Então eu inventei um jeito, eu não posso dormir, eu preciso. Eu acordava às 5 da manhã para ter comunhão com Deus. Então o que eu fazia? Água morna com limão. Diz que não há melhor despertador do que esse. Ele tinha que ir trabalhar, então ele levantava às 5 e ele ficava 3 horas na presença de Deus. Então era com água com limão. Quando dava o sono, mais uma dose de água com limão. O corpo acordava logo, porque aquilo era tão azedo que rejeitava logo tudo, né? Então tinha que estar acordado. O que é que Deus quer de nós, irmãos? Que nós não venhamos atrás dele só porque queremos as bênçãos, só porque queremos os nossos direitos. Deus quer que nós o amemos. Porquanto, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares após outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, e até chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O que é que Deus quer? Que nós o amemos, que nós o honremos, que nós obedecemos a Ele, e então nós é que vamos permanecer nesta terra. É muito mais, meus irmãos, do que estarmos correndo, obedecendo a Deus, só porque nós queremos as bênçãos. É muito mais do que isso. Vamos ver Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. O reino de Deus, é o versículo que eu acabei de falar agora há pouco, que só citei. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Alegria, paz no Espírito Santo. Para nós termos alegria e paz, é preciso ter comunhão com Ele. É preciso ter intimidade com Ele. É isso que Deus quer. Deus quer levar o seu povo a ter intimidade com Deus, com o seu Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo e às vezes nem nos lembramos que Deus habita dentro de nós. Amém? Coisa nenhuma. Tadinho de você. Nós recebemos o Espírito Santo e nem nos lembramos que Ele está dentro de nós. Meus irmãos, a casa de Deus não é isto, a casa de Deus é você. Deus habita dentro de você. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no templo que Ele mesmo fez, você. E nós precisamos ter consciência disso, de que Deus habita dentro de nós, e Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer ter intimidade conosco. Nós precisamos ter o cuidado do seguinte: Deus habita dentro de nós, não é verdade? E Ele olha pelo quê? Pelos nossos olhos, ouve pelos nossos ouvidos, fala pela nossa boca, toca pelas nossas mãos. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós tocamos. Quando nós estamos vendo algo que não agrada, que não é bom, nós estamos forçando o Espírito de Deus a ver aquilo também. Quando nós ouvimos aquilo que não é bom, os portugueses têm uma expressão interessante: meus ouvidos não é caixote de lixo, não é caixa de lixo, balde de lixo, para jogar tudo e o que quiser aqui dentro. Aqui a gente só ouve o que é bom, o que é justo, o que é agradável. E só posso pensar naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama. Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. O Espírito de Deus é Deus em nós, é Deus por nós e Deus conosco. É a própria pessoa de Deus habitando dentro de nós. Veja o interesse que Deus tem em nós, meus irmãos. Veja que grande interesse Deus tem em nós. Muita gente só anda atrás da comida e da bebida.
Só anda atrás dos benefícios que Deus pode dar. Mas não é isso que Deus quer de nós. Neste dia, que nós focalizamos a nossa vida, ajustamos o foco. Quando você vai fazer exame de vista, o oftalmologista coloca um monte de lentes e vai mudando, não é? Vai mudando, até que você comece a enxergar perfeitamente. E mesmo assim parece que você já está enxergando bem, e de repente ela vira, esta ou esta. E aí você fica confuso, mas peraí. Até que você ajusta e vê, peraí, essa não está boa, essa outra que é melhor. É isso que Deus quer fazer de nós. Deus quer fazer com que a gente enxergue perfeitamente o seu propósito para a nossa vida. O que é que Deus está fazendo hoje? Mudando as lentes, até que a gente consiga enxergar o que Ele quer para nós. O que é o seu reino? O que é o seu reino? Meus irmãos, esta palavra pode parecer dura, mas não é. É a melhor de todas, para nós focalizarmos e termos comunhão com Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus quer ter comunhão com você. Deus tem prazer em você. Mas para isso é preciso você ajustar o foco e deixar só de pedir bênçãos. Eu acho tão interessante. Outro dia eu disse isso aqui. Começa a ouvir o seu louvor. Começa a ouvir o seu louvor. Às vezes eu fico parado, ouvindo a mim próprio. E consequentemente a gente ouve os outros também que estão do nosso lado. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, porque Tu concedes os desejos do meu coração. Obrigado, Senhor, porque Tu és reto e Tu me defendes. Obrigado, Senhor, porque Tu vens em meu socorro. Está errado? Não. Não está errado. Mas é que a gente só se lembra dos nossos próprios benefícios. Que o Senhor é bom, Ele nos cura, Ele nos prospera, Ele nos sara, Ele nos perdoa. E só se lembramos daquilo que Deus faz por nós, daquilo que nos traz benefícios, quando Deus é muito mais do que isto. Nós precisamos aprender a ir diante de Deus e a ouvi-lo. Senhor, o que é que Tu queres? O que é que te agrada? O que é que agrada o teu coração? Eu quero te deixar contente. Mas às vezes a gente não tem tempo. Nós vamos diante de Deus e, Senhor, olha, eu preciso de uma bênção, eu preciso que Tu me cures, eu preciso que Tu faças isso, eu preciso que Tu faças aquilo. E vá rápido aí que eu estou com pressa, hein? Não tenho muito tempo. Nós só dá-me. Em Provérbios diz que a sanguessuga tem 2 filhas. Qual é o nome? Dá. Cuidado com os apelidos, hein? Dá. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. Por que isso está lá na palavra de Deus? Provérbios quantos? Por que isso está lá? Porque é assim que muitas vezes o povo de Deus, não estamos a falar dos ímpios não, irmãos, estamos a falar do povo de Deus. Dá, Senhor, dá, Senhor, dá, Senhor, dá, Senhor, dá, Senhor. Eu nunca orei por ninguém que viesse para mim e dissesse assim, pastor, ore por mim, porque eu quero ter uma comunhão íntima com Deus, eu quero conhecer Deus de perto. Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas, dá. Sanguessuga, só quer sugar. É assim que muitas vezes os irmãos são, os cristãos são. Só querem receber. E o que é que nós temos para dar? Nós temos que dar alguma coisa a Deus. Temos que dar a nossa vida. Então o reino de Deus, irmãos, não é só recebermos, mas é também nós darmos. Abra aí, Atos 17, versículo 31. Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O julgamento virá num determinado dia. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. O julgamento de Deus está para vir. O julgamento de Deus está para vir. Abra aí também em 2 Timóteo 4:1.
2 Timóteo 4:1. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redargas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos. Eu creio que nós estamos vivendo esses dias das fábulas. É o que a gente vê muitas fábulas. O que são as fábulas? Tudo é bonzinho, né? Parece uma fada madrinha que satisfaz os desejos de todo mundo. E não é que muita gente quer fazer assim de Deus? Deus é um fado madrinho que aparece ali com a varinha de condão. E o que é que você quer, meu filho? Um carro novo, toma. O que é que tu queres? Uma casa nova, toma. O que é que você quer? Muito dinheiro, toma. Parece que Deus é que é o nosso empregado para fazer aquilo que nós queremos. É exatamente isso que Paulo exortava aqui ao Timóteo. Ô Timóteo, toma atenção nisso. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E por isso é que nós temos que pregar a palavra a tempo e a fora de tempo para alertar. Por quê? Porque vão vir dias, e já começaram, em que a gente não vai ouvir esta sã doutrina. Já começou em que a gente não ouve a sã doutrina. A gente ouve muita fábula, muita conversa, muito conto da carochinha. Um evangelho muito pobre. Um evangelho só de bênçãos. É o evangelho do Dadá. Venha a Cristo, receba as beneficências, receba tudo, mas continue com a sua vida na mesma. Continua com a sua vida do mesmo jeito. Faça o que você quiser. Venha à igreja quando você quiser. Obedeça a Deus quando você quiser. Porque está tudo bem assim. Vive em adultério? Continua, filho, não tem problema nenhum. Vive em fornicação? Os jovens dentro das igrejas vivem igual no mundo. Vê as adolescentes grávidas dentro das igrejas. Mas é a moda. O mundo jaz no maligno. E toda gente que se esquece de Deus. A gente vê isso tudo por aí. E quando você está, e graças a Deus por isso, que a tempo e a fora de tempo vocês têm sido instados por Deus, para que atentem para a sã doutrina, para que atentem para a palavra da verdade, porque o que está aí vai ficar cada vez pior. Vai ficar pior. E o que as pessoas pensam? Que o verdadeiro evangelho é aquele que se ouve lá fora. Porque é o que se ouve mais. Você liga uma televisão, liga um rádio, em todos os canais, em todas as estações, praticamente falam a mesma coisa. Parece que eles é que estão certos. Por isso que o rapaz dizia ali, como é que chama? Rafael, pastor é retrógrado. Claro que é retrógrado. Todo pastor que faz a palavra de Deus, que prega a sã doutrina, será retrógrado sempre. Todo pastor que prega a palavra de Deus é a tampa fora de tempo, que redarga, que repreende, que exorta com longanimidade de doutrina, será considerado retrógrado, será considerado ultrapassado, porque vão se levantar agora nos últimos tempos. Já começou há muito tempo e ainda vai ficar pior. Muitos contadores de fábulas, muitos ministros que vão ter multidões, sim senhor. Vão ter multidões, vão arrastar multidões com eles. E parece que eles é que vão estar certos. Mas não estão. Não estão. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. E como é que a gente sabe? Pela palavra de Deus. Amém, irmãos?
Pelos frutos os conhecereis. Nós estamos a falar do reino de Deus. Não é só bênçãos. Também tem as maldições. Você lê Deuteronômio 28. Tem 14 versículos de bênçãos. E mais de 50 de maldições. No entanto, o que mais eu ouço é pregar Deuteronômio de 28, de 1 a 14. O 15 de antes não interessa. São mais de 50 versículos no Deuteronômio 28 de maldições. David Livingstone foi um missionário em África no século passado. Um homem tremendamente usado por Deus. E aquele homem andou por África toda pregando o evangelho. E ele chegou diante de uma aldeia e as pessoas que andavam com ele dizem: nós não vamos poder passar por aqui porque eles matam todas as pessoas, principalmente brancos. Matam todos, são todos inimigos. E ele diz: não, que eu tenho que passar. Eu tenho que continuar a minha caminhada, eu não tenho por onde dar a volta. Não, porque o rei daqui é muito mau e não sei o quê. E fizeram um pacto. E ele mandou um emissário lá ao rei. Vai lá, alguém que eu preciso... Não, você é louco, vamos morrer. Não, vai lá alguém falar com ele. A gente tem que passar por aqui. E ele enviou lá um emissário. E o rei gostou da ousadia daquele homem. Poxa, ninguém nunca fez isso, todo mundo tem medo de mim. Chega aqui e ficam com medo que eu vou matar, e ninguém nunca fez isso como este homem. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. E ele chegou lá, mandou o emissário de volta, chama lá o homem. E ele veio, pôs-se diante do rei: o que é que você quer? Eu quero passar pelas suas terras. Ah, ninguém passa pelas minhas terras, mas eu tenho que passar. Eu não tenho outro caminho, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que fazer a minha chamada, e eu não tenho para onde ir mais. Eu tenho que passar por aqui. Ah, não vai passar não, vai tudo morrer. Não vou não, não vou morrer nada, eu tenho que passar por aqui. E o rei gostou da ousadia daquele homem. Então nós vamos fazer um pacto. Nós vamos fazer um pacto. O que é que você tem de mais precioso? Ele: tem aí algum dinheiro. Dinheiro não me interessa. Tem aí alguma coisa assim, mas não estou vendo. Aí o rei, muito esperto, olhou o que é que ele tinha de mais precioso. O Livingstone tinha úlcera. E aquilo só passava quando ele tomava leite de cabra. Então no exército dele, com quem ele ia, havia umas cabras junto. E o rei, muito esperto, olhou e viu, que ele estava falando com ele, e de repente tomava leite de cabra, porque aquilo amenizava a azia e as dores que ele sentia. E o rei logo viu que ele tem mais de precioso são as cabras. E o rei disse: tu tens que me dar o que você tem de mais precioso para passar pelo meu reino. E ele: eu não tenho nada assim de tão precioso. Tem, dá-me as tuas cabras. Se eu der as minhas cabras, vou morrer. Se tu não deres, também vai morrer, porque pelo meu reino tu não vais passar. Mas se eu der as minhas cabras, eu vou morrer, eu preciso delas, eu tenho úlcera. Se tu não deres, também vai morrer. Não vai ser de úlcera, mas vai ser na lança. E ele: bom, não tenho outra escolha, eu tenho que dar. E ele pega e dá as cabras. E aquele rei pega as cabras dele e dá-lhe um pau, entrega um pau, todo sujo. Uma coisa assim ali do meio do mato. Quem já esteve em África sabe como é que é aquilo. Tudo ali, quando eles fazem assim alguma coisa boa para nós, que é o melhor deles, pode acreditar que tem ali uma sujeirinha junto para poder dar um tempero melhor. E ele deu aquele pau todo sujo. E o Livingstone ficou muito indignado. Mas que rei doido é esse? Eu dou aquilo que me vale a vida e ele me dá esse pau sujo? O que eu vou fazer com essa porcaria? Mas como ele não podia falar nada, porque senão morria, ficou quieto. De repente o rei começa a falar: a partir de hoje, tu serás abençoado, tu poderás sair daqui, andar por todo o meu reino, ninguém vai pôr a mão em você, e tal, e começou a falar um monte de bênçãos. De repente o rei fecha a cara: tu serás amaldiçoado se algum dia quebrar este pacto, a tua família morrerá comida de bichos, os teus filhos, e ele: ué, mas o que é que eu fiz? E o homem começou. E o tempo que ele falou as maldições foi maior do que o tempo que ele falou as bênçãos. E no final das contas, o rei dá um aliado ali, um súdito dele, e o Livingstone também dá um.
e eles fazem um pacto de sangue. E eles tinham coisa que era assim: cortavam a mão ou um dedo, tirava sangue, misturava no vinho e depois tinham que beber. Mas nenhum dos dois fizeram isso, mandaram o substituto fazer. E foi o substituto que tiveram que tomar aquele sangue. E a partir daquilo foi feito um pacto de sangue. Acabou aquela solenidade toda e o Livingstone foi embora com o seu exército todo, sem as cabras. E andando, atravessava a África. Antigamente era tudo cheio de reinos. E entra num reino vizinho. Claro, entrou no reino vizinho, já vem logo aquela tribo atacar. Quando eles vêm todos para atacar o Livingstone levanta aquele pau, sem saber porquê, que era para se defender, para dar paulada nos caras que vinham. Quando eles viram aquele pau, toda a tribo adversária se ajoelhou e se prostrou. E de repente começou a vir ouro, pedras, animais, cabras, tudo o que eles tinham de melhor. E vieram, entregaram aos pés do Livingstone. E o Livingstone ficou assim: ué, mas o que é que eu fiz? De repente ele compreendeu: espera aí, este pau sujo aqui é o cetro daquele rei. Ele me deu a autoridade dele, ele me deu o poder dele. Quer dizer que agora todos os meus inimigos terão que se prostrar aos meus pés, e eu vou poder passar em segurança. E isso aconteceu mesmo, foi no final do século XIX. Está lá, todos os lugares onde Livingstone passou, está lá os marcos onde ele passou, está lá o túmulo da mulher dele perto de Moçambique. Está lá tudo. Isso aconteceu. E ele percebeu: peraí, foi exatamente o que Deus fez comigo. Exatamente o que Deus fez com seus filhos. O que é que nós tínhamos de valor? Nada. No entanto, Deus disse: para entrar no meu reino, tu tens que dar aquilo que tu tens de maior valor. O que é que nós temos? Não tínhamos nada. Tem sim, Senhor, a sua vida. Dá-me a tua vida. Dá-me a tua vida, e eu vou te colocar o meu reino à tua disposição. Nós não tínhamos nada para dar a Deus, só tínhamos uma vida suja, uma vida que não prestava para nada. E Deus disse: é isso que eu quero, é o que tu tens de maior valor. Dá-me a tua vida. E nós demos a nossa vida para Deus. E o que aconteceu? Ao darmos a nossa vida para Deus, fomos capacitados a entrar no seu reino. E Deus pegou e nos deu o seu cetro. Fizemos um pacto de sangue. Deus nos mandou também um substituto para nós, que foi Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e verteu o seu sangue por amor a nós. E nós fizemos um pacto de sangue. E Deus colocou a sua autoridade e o seu poder nas nossas mãos. E agora, por onde nós passamos, os nossos inimigos têm que dobrar os seus joelhos e têm que confessar que Ele é o Senhor. Não é isso que aconteceu conosco? Mas para isso, e da mesma forma que aquele rei profetizou as bênçãos e as maldições, Deus também profetiza as bênçãos e as maldições sobre nós. Hoje em dia, só se fala de bênçãos, mas há maldições para aqueles que não ligam nenhuma a Deus. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo acerca do reino de Deus. E o reino de Deus tem dois lados: tem bênçãos e tem maldições. Se nós obedecermos, se nós amarmos a Deus, obedecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele, Ele será a nossa vida e a nossa longura de dias, e não vai deixar que nada nos falte. Amém, irmãos? Dê um amém bem forte. Dê um glória a esse Deus bem forte. É isso que Deus está fazendo conosco. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Nós vamos fazer 5 minutos de intervalo, para você lavar sua cara e acordar, porque nós vamos continuar vendo a palavra de Deus. Ainda há muito mais, nós temos que nos aprofundar no reino de Deus. Lembre-se que hoje você tem que ajustar o seu foco e não olhar só para as bênçãos. Hoje é para nós pararmos de sair daqui de mãos estendidas, sempre a pedir, mas é para nós olharmos para o autor, o dono das bênçãos, e passarmos a ter relacionamento com Ele. Consequentemente, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que é de Deus, também passará a ser nosso, em nome de Jesus Cristo. Amém?